Eu não tenho dúvida. A razão, a causa de muitos crentes andarem constantemente ansiosos, deprimidos, com medo de tudo e de todos, isso, inúmeras vezes, tem a ver com o fato de que esses crentes não têm desenvolvido uma fé firme. Ou não estão ouvindo o evangelho genuíno, ou então estão ouvindo, mas não estão crendo, não estão praticando. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua aqui no Salmo 46. O que a gente tem aqui no Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, a gente não vai temer, ainda que o mundo desabe, as nações se enfurecem, mas o Senhor é conosco. Ele destrói os ímpios. Vinde e contemplai as assolações, as devastações que Deus fez contra as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele termina desse jeito. Então o que você tem aqui? Você tem aqui, é um resumo da história do povo de Deus, do povo de Israel. As nações se levantam, a terra treme, mas nós não tememos porque Deus é conosco. Quantas vezes a gente vê essa história se repetindo na história de Israel? Exércitos furiosos contra Israel, nações infinitamente maiores, e Israel, uma nação pequena, um povo pequenininho e saindo vitorioso. Por quê? Porque Deus era com Israel. Vejamos um exemplo. O rei Ezequias. Diz o texto que o rei Salmaneser, rei da Assíria, foi afrontar Israel. Lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 9. Ele veio e cercou Israel. Ao cabo de 3 anos foi tomada, no ano 6 de Ezequias, que era o ano de Israel, Samaria foi tomada, a Síria... No ano 14º no rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, primeiro o rei da Síria veio contra Samaria e depois contra Judá. Veio contra Israel, que já havia divisão aqui entre a nação, e veio contra Judá, que tinha como capital Jerusalém, e o rei Ezequias. Enfim, e aí esse rei, ele enviou um mensageiro para atormentar Ezequias. Rabsaqué lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa que vocês têm? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. No que vocês confiam? Confiam no Egito? Esse bordão de cana esmagada? Mas se me dizeis, confiamos no Senhor, o nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, perante esse altar adorareis em Jerusalém? Ora, enfim, aí esse mensageiro da Síria vai dizendo, olha, vocês estão confiando em quem? Veja o que a gente já fez com outras nações. Nações maiores caíram diante de nós, agora vocês vão nos enfrentar? Quem vocês pensam que são? Quem vocês pensam que são? Mas aí nessa hora, diz o texto, vamos ler aqui, ó, próximo capítulo. Tendo Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes e cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E ele ficou apavorado. Quem não ficaria? Uma nação poderosíssima, que já destruiu todo mundo, agora diz, nós vamos destruir vocês se vocês não se humilharem diante de nós. Nós vamos destruir vocês. E aí, o que acontece? Deus envia o seu profeta e acalma o coração do rei e diz, olha, eu vou te dar vitória, porque Deus é conosco. E o povo obtém vitória. Uma nação pequena enfrenta uma nação maior, infinitamente maior, e eles obtêm vitória. E isso acontece inúmeras e inúmeras vezes. Vamos lá para a aplicação disso. Quantas vezes nós cristãos temos deixado de olhar para Deus e olhado apenas para o nosso problema? E por isso, muitas vezes, não cremos ser possível educar os nossos filhos, não cremos que é possível vencer o medo, a depressão, a ansiedade. Inúmeras vezes nós estamos sempre limitados, como o povo de Israel. Deus falou, entre em Canaã. O povo entrou e falou, não dá, tem muitos gigantes ali. O problema não eram os gigantes, mas sim a fé deles que era pequena. Eles estavam olhando apenas para os problemas e não para Deus. Inúmeras vezes é isso que você faz. É isso que você faz. Deus coloca uma chama, um desejo no seu coração para realizar algo e você, mas não vai dar. Não vai dar, eu sou muito pequeno, eu acho que eu não vou conseguir, não tem jeito. Enfim, quantas e quantas vezes nós nos limitamos por olhar apenas para nós, ao invés de olhar para Deus. A história do povo de Israel não é a história de um povo gigante, vencendo gigantes. É a história de um povo de um povo pequeno com um grande Deus, vencendo nações maiores do que Israel. Então, isso é viver pela fé. É crermos no sobrenatural, é crermos que Deus está conosco, Ele pode nos dar vitória, Ele pode abençoar
no nosso trabalho, abençoar a nossa casa, Ele pode fazer o impossível. É isso que o Salmo 46 quer nos mostrar, que nós fomos chamados a viver pela fé. E viver pela fé é isso. Você é pequeno, as nações são maiores, mas você crê que pode vencer. Por quê? Porque você confia em Deus. Você crê? Talvez você está passando um momento tão difícil, pensa, não tem jeito, eu não consigo. Você não consegue mesmo, mas e o seu Deus? Ele é poderoso. Não há impossíveis para aqueles que creem. Você crê? Senhor Deus e Pai, enche o teu povo de fé nesta manhã. Que a graça e a misericórdia do Senhor acompanhe cada um de meus irmãos e amigos que estão me ouvindo agora. Fortalece a fé de cada um deles. Enche-os de fé por meio da tua santa e bendita palavra. Pai, para que diante dos inimigos e diversidades mais terríveis que possam surgir, eles possam se manter firmes como o salmista no Salmo 46. Que mesmo que a terra estremeça, que os montes caiam, que os mares se enfureçam, ainda assim não temeremos, porque o Senhor é conosco. Ó Deus vivo e todo-poderoso, fortalece-nos mais uma vez, mais uma semana que se encerra. Agradecemos a Ti por tudo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Não desanimem. Deus é conosco.